falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Amém? Irmãos, essa palavra aqui, eu quero ministrar ela no coração dos irmãos. E eu quero ministrar a parábola do semeador de outra forma. E até hoje eu ouvi essa parábola de forma da semente e da forma do semeador. Mas hoje eu quero falar para os irmãos cada solo aqui que Cristo está representando aqui. E o tema dessa palavra de hoje que Cristo colocou no meu coração é o plantio de Cristo. Amém? Aqui no versículo 4 vai falar que o semeador estava caminhando e uma parte da semente ela caiu no caminho a qual, se a gente vir trazer como antigamente era o caminho era um terreno duro onde pessoas passavam e aquela semente caiu lá, e logo que a semente caiu, o versículo fala que vieram as aves e logo comeram, logo roubou, né? Essa semente caiu, a semente não chegou a ponto de germinar. E o que esse caminho quer dizer, que Cristo ministrou no meu coração? Pensa nós, se nosso coração for um caminho, uma terra batida, uma terra dura, onde a palavra do Senhor, que é a semente, cai nessa terra e não chega a ponto de germinar, não chega a ponto de plantar, porque nós estamos tão distraídos com as coisas que a gente permite que as aves, que pessoas até, ou que as situações roubem aquilo que Cristo quis plantar no nosso coração. Logo em seguida, no versículo 5 a 6, Cristo fala também sobre: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Irmãos, aqui a palavra de Deus fala que a semente caiu do semeador e ela caiu entre pedregais. E ali a semente ela germinou, ali a semente ela cresceu, só que ali a semente não tinha raiz. Quantas vezes a gente não tem o nosso solo, que é o nosso coração, que está profundo na palavra de Deus, que está profundo no caminho de Deus, e logo a gente vem no culto, a gente pega essa semente, a semente ela germina no nosso coração, a gente sai de uma forma tão maravilhosa com essa semente, e logo vem as dificuldades da vida, o sol, e logo em seguida essa semente se seca, logo em seguida a gente já não sabe o que foi aquilo, a alegria que Cristo colocou a gente no nosso coração no culto passado. Em Salmos, eu anotei aqui em Salmos 42:1, vai dizer: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aqui o cervo que Davi fala que é a corça. Se a gente pegar a história da corça, a gente pode ver que quando a corça está sendo perseguida pelo seu predador, ela exala um cheiro muito forte e o predador ela consegue seguir a corça por onde ela correr, que ele sente o cheiro dela. E aqui o salmista fala que assim como a corça ceia por águas, se a gente for pesquisar aí na natureza como a corça faz, ela levanta o seu focinho e ela procura o lado mais próximo que está dela. E ali ela se mergulha na água, ela mergulha até o fundo, até a água cobrir ela totalmente, para sair o cheiro, sair o óleo, o negro que fica nos pelos dela, e ali sim o predador vai sair retirado, vamos dizer assim, e não conseguir atacar ela. Irmãos, o que eu quero dizer sobre a semente que caiu na pedra? Eu quero dizer, irmãos, que a gente precisa ter profundidade em Cristo. Para a gente ser o solo de Cristo, o plantio de Cristo, para Cristo plantar aquilo que Ele quer em nossos corações, a gente precisa arar essa terra. A gente precisa
precisa ter profundidade na palavra, a gente precisa ter profundidade no entendimento e profundidade no espírito. Porque, irmãos, sem a profundidade, um crente sem profundidade não vale de nada, a fé dele não vale de nada, pois ele precisa ter raízes, ele precisa ter um terreno bem fértil para aquilo que a gente recebe da parte do Senhor poder dar frutos, amém? No versículo 7 também, a palavra do Senhor vai dizer sobre os espinhos. Vai dizer assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Aqui a semente ela cai por alguns espinhos e a palavra fala que os espinhos cresceu. Até mesmo a gente pode tirar que a semente também cresceu, mas não é o lugar ali que era para a semente cair. Os espinhos podem ser as nossas ansiedades, os espinhos podem ser as nossas dificuldades. Irmãos, essa palavra que Deus me deu, Ele me deu num momento muito difícil da minha vida, que foi quando eu estava na casa da Kátia. Ela me ligou e falou: Saul morreu. E ali eu fiquei pensando: nossa, por mais que ela tenha 93 anos, né? E Cristo foi me ministrando ali como era o terreno da minha avó, como era o solo dela, que através dela Cristo pôde dar muitas sementes. Através dela minha família conhece a palavra de Deus, e essa palavra aqui sobre os espinhos também, eu fiquei ali pensando, Cristo ficou ministrando muito essa palavra no meu coração sobre a nossa vida, irmãos. É o solo de Cristo. A nossa vida é onde a gente tem que dar total liberdade, onde Cristo ele pode contar em nós, onde a gente tem que cercar para as aves não comer aquilo que Cristo está nos dando. A gente tem que guardar a nossa coroa para que ninguém venha roubar, como está escrito lá em Apocalipse. Amém? Irmãos, aqui nos espinhos nós temos que limpar. Por mais que venha doer, a gente tem que limpar essa ansiedade que nos sufoca, essa dificuldade que nos sufoca. Por mais que a gente venha colocar a mão no solo e venha doer as nossas mãos, venha nos ferir, Cristo ele está falando que a gente tem que colocar a mão no arado, a gente tem que colocar a mão ali, a gente tem que limpar esse solo. Cristo ele vai falar dois versículos antes aqui sobre o jugo dele. E tomem sobre vós o meu jugo, que, irmãos, o jugo antigamente ele era colocado sobre o boi, e o boi levava aquela carga, né? Mas também o jugo ele servia para arrastar o arado. E muitas vezes antes, no tempo antigo, eles colocavam o jugo num boi que era mais, como posso dizer, tinha mais tempo de obra, né? Mais tempo de caminhada, e colocava um bezerrinho novo. E o jugo que colocava ali no bezerro, ele o mais velho ia guiando o bezerrinho novo para que ele não vinha desviar. E Cristo ele está falando isso: toma o meu jugo. Cristo ele está se oferecendo aqui, deixa eu te ajudar, deixa eu arar essa terra junto com você. Porque, irmãos, Cristo ele é perfeito, ele não julga, ele não, por incrível que pareça, ele não nos coloca numa cruz como a gente colocou ele. Ele nos dá o total acesso, o total livramento, a gente puder pegar a presença dele, a gente puder chamar ele para perto de nós, e a gente puder também caminhar junto com ele. E por mais que a gente suje a nossa terra, por mais que a gente deixe coisas crescer, e por mais que a gente não tenha o cuidado ideal, Cristo ele se oferece. Cristo ele fala: eu estou aqui, toma o meu jugo, vamos arar isso aqui junto, vamos limpar isso aqui junto, porque por mais que foi você que sujou, eu te amo. Irmãos, Cristo nos ama de tal forma que por muito tempo eu duvidava da amor de Cristo. E a gente só pode receber, a gente só pode ter a convicção do amor de Cristo quando a gente está disposto a abrir os nossos corações, a tirar o terreno duro
nossas dores, todas as nossas dificuldades na cruz. E essa palavra, a gente, como filhos maduros, como diz o Ari, a gente tem que reivindicar isso. Cristo, Ele levou as nossas dores, então não tem para que a gente mais ficar sofrendo por dores passadas. Não tem como mais a gente permitir que o nosso terreno continue sujo. Não tem como mais a gente permitir os espinhos nos sufocando, pois Cristo já deu o fardo dele para nós, que é leve. Cristo, Ele pediu para a gente aprender dele, que Ele é manso e humilde de coração. Irmãos, no versículo 8, vai falar que a semente caiu em terra boa, a terra a qual teve um trabalho, a terra que teve uma mão ali para arar, para limpar, para regar, e ali essa semente germinou, ali deu alegria para o semeador que semeou ali, porque essa semente, irmãos, deu fruto. Como a Marina disse, estamos num relógio de oração e nós pedimos avivamento para Deus. Mas como está a nossa terra? Como está o nosso coração? Como está o nosso terreno, que é o nosso coração, que é a nossa alma? Será que Ele está deixando as nossas decepções, frustrações passadas, impedindo que esse avivamento venha acontecer em nós agora? Será que nós estamos permitindo que essas coisas venham atrapalhar o trabalhar de Deus nas nossas vidas? Irmãos, em Efésios 3, 17, que foi um tema que não saiu do meu coração desde o nosso 8 horas com Deus, que faz tempo no antigo salão. Efésios 3, 17 vai dizer: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, o amor de Cristo, ele é imenso. E foi nesse 8 horas com Deus que teve várias pregações sobre esse tema que eu consegui conhecer um pouco mais de Cristo, porque 100% dele, para eu conhecer, vai ser complicado, vai levar a minha vida inteira. E eu quero falar para vocês: não se sintam julgados pela terra estar suja, não se sintam julgados pelo nosso terreno estar um terreno baldio, vamos dizer assim. Mas Cristo, Ele não nos julga nos nossos olhos. Ele julga com a palavra dEle, Ele julga com o amor dEle. Irmãos, as profundidades e as medidas do amor de Deus é algo que a gente precisa entrar na presença dEle, a gente precisa se aprofundar na presença dEle para a gente entender o real amor de Deus. Nós podemos passar aqui na frente da igreja e a gente vê esse salão grande, mas a gente não sabe as medidas que está dentro dele. A gente pode olhar e falar assim: nossa, a igreja Mahad, ela tem 2 andares, mas a gente nunca entrou aqui para saber que era só um andar. A gente não sabe os movimentos da parede, porque a gente de lá de fora não vai ter a noção dentro de dentro. Mas para a gente compreender as medidas do amor de Cristo, a gente tem que entrar na presença dele. Para a gente entender as medidas do amor de Cristo, a gente tem que ter a profundidade do amor dele. A gente tem que ser como a corça, temos que nos submergir sobre as águas e ali permanecer. Para a gente entender o amor de Cristo, a gente tem que habitar no coração dele, pedir que o Espírito dele habite em nós. Porque o amor de Cristo, ele é perfeito. O amor de Cristo, ele que aviva, como se cumpriu no dia de Pentecostes. Todos estavam ali em um só propósito, em uma só oração, com um só coração, com um só entendimento, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo encarnado,
profundidade ideal para o Espírito de Deus habitar em cada um ali. Irmãos, precisamos ter profundidade na presença de Deus. Precisamos reconhecer Cristo como nosso Pai, abrir os nossos corações duros, que nós permitimos que eles fiquem duros. Nós esquecemos de Cristo nas nossas dificuldades e nos lembramos dele só no dia bom. Nós limpamos as nossas terras no dia de dificuldade para Cristo jogar semente, mas não a regamos, não cuidamos dela. Pedimos avivamento, mas quando recebemos o avivamento, aquele avivamento serve como gasolina para um ano inteiro sem oração, um ano inteiro sem busca. Nós estamos viciados pela presença, estamos viciados pelo arrepio, não temos profundidade, não temos o solo limpo. Estamos viciados, irmãos. Viciados em falar um glória e sentir um arrepio. Falar um aleluia e sentir um arrepio. E se eu falar um glória e não sentir um arrepio, significa que Deus não esteve naquele culto. Se eu falar um glória e não sentir um arrepio, significa que o ministro de louvor não está com a sua vida diante de Deus. Se eu falar uma glória e não sentir um aleluia numa pregação, significa que aquela pregação, o pastor sabe da minha vida e ele usou daquela pregação para me atingir. Filhos imaturos, um caminho, corações que é um caminho que a semente cai e logo ela é roubada, logo outras pessoas se alimentam daquilo que Deus jogou sobre nós, daquilo que Cristo tentou plantar sobre nós. Corações duros. Irmãos, não me ache chato, que é o que o Espírito está falando sobre nós nessa noite, e que eu peço que essa palavra esteja entrando em cada coração aberto, terreno arado, e que a gente possa, como igreja, ser uma igreja madura, que busque Deus hoje e também querer Ele amanhã, que busque o avivamento dele hoje, e a partir de a gente sentir o avivamento dele, a gente possa amanhã querer mais um avivamento, que a gente não venha ser viciados pela presença, mas que a gente venha ser amigos de Cristo. Cristo, ele sente falta. Cristo, ele sente falta da gente chegando cansado e se ajoelhando, falando: Pai, deixa eu te contar do meu dia. Cristo, ele sente falta de a gente tentar se limpar junto com ele. Ele sente falta de ele ver a gente tentando limpar o nosso terreno sozinho e não pegando jugo junto com ele. Irmãos, o véu se rasgou. O véu se rasgou, a gente tem a total liberdade, não é mais Moisés, sobe você no monte que eu tenho medo dele. Agora a gente pode dobrar nossos joelhos. Onde a gente está? A gente pode até orar em casa e pedir a presença dele. A gente não precisa mais subir num monte e ficar 40 dias como Moisés. A gente só precisa de um coração sedento da presença de Deus. Precisamos, irmãos. Precisamos do Espírito Santo guiando a gente. Precisamos ter Jesus como amigo, como pai. Precisamos ter a sabedoria de deixar o controle na mão dele. Com um videogame, a gente vê que o carro vai bater, mas deixa o controle na mão de Cristo. Não tenta puxar, senão a gente vai fazer pior.
precisamos deixar nossas autonomias nas mãos de Deus. E essa palavra falou muito forte no meu coração, porque quando eu estava correndo, buscando bens na vida, serviço dando certo, e a partir da perda da minha avó, tudo deu errado. E Cristo me ministrou isso. Qual está sendo o seu terreno? O que é que você está me oferecendo? Qual o terreno que você está me proporcionando ao entrar e a plantar? Eu falei, nenhum. Deus ia tentar plantar um pezinho de feijão que brota em 7 dias e não ia brotar. Não ia, irmãos, porque a gente chegou para vez. A nossa carne luta contra isso. A gente acha que a gente tem sucesso, a gente tem um carro, mas a gente ter sucesso, a gente contribuir para o reino, contribuir para as coisas de Deus, é a gente pelo menos colocar um tijolinho no reino de Deus. A gente pelo menos ver, a gente não tem medo de buscar, a gente não tem medo da presença de Deus. Como disse Moisés ele falou, Deus, me coloca pelo menos nessa pedra aqui, ó, atrás dessa pedra, e que uma flecha da pedra já me basta. A sua luz, só um flash já me basta. Uma coisa mínima que a gente pode ter. Uma coisa tão minúscula, um momento. E a gente tem esse momento dentro de nós, mas a gente não sabe usar. A gente não sabe buscar a presença de Deus. Como eu falei, estamos viciados a isso. Achamos que porque está caindo semente no nosso caminho, isso vai nos alimentar, sempre não vai dar fruto. Achamos que porque a semente está caindo, está germinando rápido, e o sol está queimando, mas nós estamos achando que isso é a vontade de Deus, sendo que tem pedras embaixo, tem pedras no caminho, tem espinhos nos sufocando. A gente está achando que essa é a vontade de Deus, esse é o melhor que eu posso dar para Deus, mas não é. Não é o nosso melhor. Nós temos muito mais. Nós falamos sobre o avivamento. Quero falar para os irmãos que a mesma chama que ocorreu lá 2.000 anos atrás, quando foi ouvido o som de um vento, como de um vento virtuoso, essa mesma chama, esse mesmo Espírito, ela pode avivar a igreja do Senhor hoje. O mesmo Espírito que houve lá atrás, ele continua hoje batendo a porta do nosso coração, ele continua tentando entrar em nós, mas ele precisa que a gente esteja preparado, ele precisa que a gente esteja vigilante, como em Atos 2 os irmãos estavam. Ele precisa que a gente esteja na casa, dentro da casa, dentro das medidas de Cristo, experimentando do seu amor, experimentando da sua graça. Irmãos, Cristo, Ele nos quer mais perto dele. Ele nos quer do lado dele, porque nós ignoramos, porque nós negligenciamos, porque temos incertezas na presença de Deus. Nós precisamos ter a convicção da voz que nos chama. Precisamos ter a convicção do Cristo que fala: tome meu jugo, vamos se limpar, meu Espírito está sobre ti. Certa vez, irmãos, estavam os discípulos no barco e veio uma tempestade e eles ficaram desesperados.
E o único que gritou foi Pedro. Jesus restou: mande eu ir de encontro com o Senhor. E Jesus, ele ordena: venha ter de encontro comigo. Pedro não hesitou. Pedro ele poderia ter olhado na água e falado: eu não vou não, eu vou afundar. Mas a palavra do Senhor fala que quando Jesus o chamou, a voz que chamou Pedro, Pedro não hesitou, ele pisou, ele andou sobre as águas, mas ele chegou perto de Cristo, olhou para a onda e ele logo caiu. Irmãos, vai ser difícil da gente arar nossa terra. Vai ser difícil da gente ter esse trabalho árduo. A gente vai querer parar, a gente vai falar: não, renúncia não é para mim. Não, que evangelho é esse? Que eu estou me matando? Que evangelho é esse que eu estou deixando de fazer certas coisas para agradar a Deus? Sendo que eu estou feliz onde eu estou. Irmãos, vai ser difícil. Mas nessa passagem de que Pedro caiu sobre as águas, a Bíblia não fala que Jesus correu. A Bíblia não fala que Jesus mergulhou. A Bíblia fala que Jesus apenas estendeu a mão e pegou Pedro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus ele está ao nosso lado. Por mais que as dificuldades venham nos afogar, por mais que tudo esteja dando errado, por mais que as ondas que a gente está olhando, por mais que tudo esteja dando errado, por mais que esteja se afogando, Jesus ele está próximo de nós. Jesus ele estende a nossa mão, a mão dele, e nos puxa. Ele está próximo de nós. Ele está perto. A gente só basta dar liberdade para Ele. Basta a gente querer ter mais dele. Basta a gente saber a voz que nos chama. Basta a gente ter a certeza de quem está nos chamando, de quem está do outro lado, que não é a dificuldade, não é um fantasma, é Ele que está nos chamando. É Ele que está nos chamando para perto, é Ele que quer nos direcionar para ter algo extraordinário perto dele. Ele quer nos direcionar para a gente andar sobre as águas. Ele quer nos direcionar para a gente ter um avivamento. Ele fortalecer nossa fé. Cristo ele quer nos direcionar para isso. Para a gente ser um corpo, como foi pregado no domingo. Para a gente ser um com o outro. Para a gente saber o que é ser irmãos. Por mais que eu não goste de nenhum, eu tenho que aprender a suportar com amor. Por mais que eu não goste da Érica, eu tenho que saber suportar ela com amor. Nós precisamos ter a profundidade necessária para que isso entrasse na nossa vida e a gente conseguir ter um grande avivamento na presença de Deus. A gente conseguir tudo aquilo que a gente pede para Ele, tudo aquilo que a gente está no relógio de oração pedindo. Eu creio que a Marta ela vai viver um avivamento. E eu peço a Deus que esse avivamento não venha a ser apenas um culto ou apenas uma semana, e que nós, como cristãos, não venha ficar satisfeitos só com esse avivamento, mas que isso venha nos dar mais gás para a gente buscar cada vez mais. Que a gente venha ser um incenso de Deus, que a nossa vida venha ser um incenso de bom grado a Ele, que nós possamos estar perto dEle, que a gente venha ser um altar de adoração, um altar limpo. E é isso que eu tenho que entregar para a igreja. Que o Espírito Santo fale os nossos corações. Que a gente saiba como cuidar da nossa terra, como arar a nossa terra.
intimidade na presença dele e saber que ele é o nosso Pai, nosso amigo, e saber que ele quer andar do nosso lado.